O ano de 2025 foi de altos e baixos para o agro brasileiro. Vitórias importantes foram conquistadas, mas o governo federal de Lula ainda oferece obstáculos injustos. Em nossa última conversa da APRE aí com a APRE neste ano, vamos falar sobre os ocorridos e o que os produtores rurais podem esperar para 2026. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Doutor Vinícius Borba, presidente da APRE, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. É sempre um prazer recebê-lo, doutor. Minha grande amiga Joyce, amigos da Revista Oeste, programa Força do Agro, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. O agro fecha 2025 em um momento decisivo, ao mesmo tempo em que comemora o adiamento do programa de rastreamento bovino do Pará, lida com a publicação de todas as GTAs dos produtores rurais. Doutor, o rastreamento bovino foi adiado. O que foi preciso para conquistar? Até então é uma vitória, né? Que se mantém assim, né? Isso, Joyce, foi uma vitória muito grande, mas não precisou muita coisa. Foi só mostrar que o agro da Amazônia, e especialmente do Pará, onde estava tentando se implementar o programa de rastreamento, está pronto para isso. E a culpa não é minha enquanto produtor rural. A culpa é dos nossos próprios governantes, que nunca implementou respeito ao agro, nunca evitou criações indiscriminadas de embargos, terras indígenas, unidade de conservação ambiental e, principalmente, nunca implementou a regularização fundiária. Como é que eu vou rastrear o gado de uma propriedade que nem título de propriedade tem? E, recentemente, nós fizemos uma pesquisa que 60% das pessoas ocupam as áreas rurais por mais de 10 anos, exercendo ali a função social da terra, e mais de 60% dessas pessoas não possuem o título de propriedade. Então, bastou a gente apenas demonstrar o quão inoportuno e ilegal era esse programa de rastreamento. O caminho correto era ter sido anulado, mas a prorrogação aí para 2030 já dá um fôlego a mais, que a gente estava aqui em desespero. Doutor, com certeza ia afetar muito aí os produtores, né, os pecuaristas, esse rastreamento. Ia colapsar o sistema. Segundo informações que nós tivemos, apenas 300 mil cabeças de gado foram rastreadas. Nós estamos falando no universo de mais de 25 milhões de cabeças de gado, que a partir de 1º de janeiro agora não poderia emitir a guia de trânsito animal, logo não poderia ser abatido ou comercializado de uma propriedade para outra. Então foi um programa infeliz, inoportuno, para não falar até imoral, que foi só para ser mostrado na COP, e que, se fosse mantido, iria colapsar toda a pecuária do estado do Pará. De trânsito animal, né, as GTAs, em contraponto aí, elas foram divulgadas. O que coloca aí, pode colocar em risco os produtores? Quais os prejuízos para os produtores ter esses dados expostos? Nós já falamos em outro programa aqui, mas é sempre bom a gente voltar ao assunto. Joyce, a desculpa da publicação no site das guias de trânsito animal por parte do Ministério Público Federal, que conseguiu uma sentença na Justiça, com o silêncio omisso e criminoso da Federação Paraense da Agricultura, por exemplo, que nunca contestou essa ação, é que todos os nossos dados estão públicos. Hoje, se eu quiser entrar lá no site e ver quantas cabeças de gado, por exemplo, o governador emitiu, transportou, comercializou, está lá, eu vi, não são poucas. Então, as minhas estão lá, do governador Helder Barbalho estão lá. Isso é a mesma coisa que ter o seu contra-cheque, ter o seu salário divulgado na internet. Gera uma insegurança jurídica, gera um risco à nossa integridade. Imagina quando a gente começar a vender um gado para o frigorífico e essa GTA for lançado lá, os criminosos vão saber onde e quando nós iremos receber um dinheiro, além de violar a lei de dados sigilosos, mas como a narrativa e a justificativa é ambiental, aí vale tudo, né? Então, junta-se pedidos absurdos por parte do Ministério Público Federal, junta-se uma justiça que tende a acatar o que o Ministério Público Federal pede, e junta-se um setor do agro mal representado, que a FAEPA não teve sequer a hombridade de peticionar nessa ação, mesmo sabendo. Eu estive dentro da FAEPA ano passado e alertei o presidente da FAEPA e ele não fez nada. Resultado, a sentença saiu e todos as GTAs, todas as informações de políticos, não políticos, pequenos, médios e grandes, está tudo lá para qualquer um que analisar. A nossa vida está devastada agora na internet.
Doutor, é uma questão de segurança mesmo, como o senhor colocou aqui, né? Esses dados que deveriam ser sigilosos, tornar público para todo mundo. Nós já falamos aqui em alguns programas sobre os hackers, né? Que atuam também no agro. Isso aí facilitar o trabalho desses ladrões de dados da internet, né? Isso, Joyce, mas principalmente é uma questão de legalidade. Existe a lei de proteção de dados, é a minha vida, são as minhas informações. Não tem por que divulgar quantas cabeças de gado, para quem, para onde o Vinícius vendeu. É absurdo isso. E muitas vezes as pessoas criticam, mas é gado, é boi, como se o boi fosse algo criminoso, como se fosse comparado à droga, a armas ilícitas. Não, o boi é o fruto do trabalho do pecuarista. Do mesmo jeito que uma matéria bem feita é o fruto do trabalho do jornalista, o boi é a minha moeda de troca, é a minha atividade econômica. Então, por que, para preservar a floresta, tem que violar o meu sigilo, violar a minha vida toda na internet? O que vai ganhar? O que o meio ambiente vai ganhar ao tornar público o que o Vinícius, o que o governador Helder, o que o fulano Beltrano emitiu de guias de trânsito animal, a quantidade de gado que ele vendeu e para onde que foi esse gado? É um absurdo. De que adianta, né, proteger a floresta e violar o homem? Ô, doutor, e os produtores podem fazer alguma coisa? Eles têm como se proteger? Dessa ação, Joyce, a APIA foi a única associação que recorreu, a FAEPA, como eu disse, ficou omissa. Então, eu acho que hoje, para se defender, o que o produtor rural do estado do Pará, principalmente, tem que fazer é se unir e começar a reformular. Nós temos claramente aí que 99,9% dos sindicatos produtores rurais do Pará não contestaram o rastreamento. Porque a FAEPA, através do seu presidente Carlos Xavier, que está lá há mais de 30 anos, não contestou o rastreamento. Porque ele é da base, ele senta na mesma cadeira, é amigo pessoal do governador Helder, que foi o autor do rastreamento. Então, acho que o produtor rural tem que começar a repensar, mas pera lá, quem colocou esse cidadão lá? Fomos nós. Porque nós que votamos no presidente do sindicato, que vota no presidente da federação. Então já está mais do que aprovado que essa turma que está lá não nos defende. Nós estamos falando apenas de rastreamento, GTA, mas tem TAC da carne, tem terra indígena, tem unidade de conservação ambiental, tem desintrusão, tem IBAMA, FUNAI, destruição, que a gente não vê nenhuma nota da federação. Então, acho que talvez dentro do próprio estatuto da federação, pedir o impeachment dessa diretoria que está lá, porque defendendo o agro de verdade não está. Eu acho que é a única opção que vai nos faltar. Na entidade que deveria defender não defende o agro, os produtores enfrentam a resistência para serem ouvidos, respeitados em negociações e sem uma representação oficial, digamos, fica mais difícil, né, doutor? Eles só conversam entre eles. Se a gente for pegar os vídeos dos encontros ruralistas da Federação Paraense, do Estado do Pará, e eu sei que tem isso em todos os estados, eles falam ali só entre eles não estão se preocupando com o pequeno, médio, grande, aquele que está sofrendo desintrusão, aquele que não sabia como rastrear. Atendendo aos interesses dos que estão ali na mesa junto com eles, tá bom, estão fazendo política, é um escárnio. Não tenho problema nenhum de falar, eu, enquanto pecuarista do Estado do Pará, é que a Federação Paraense da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará não me representa e eu tenho vergonha de dizer que ela me representa. Ô, doutor, o Pará é um dos maiores produtores aí, né? Um dos maiores polos pecuários da Amazônia. Por que enfrenta tantas divergências aí com os produtores? Talvez seria essa falta de união, justamente para escolher melhor um representante, para os produtores têm a força quando estão juntos. Mas, caso contrário, ficam na mão aí de poucos que têm interesses pessoais. A culpa de tudo que acontece no agro, não só na Amazônia, mas fora da Amazônia, hoje em dia, da gente ser chamado de fascista pelo presidente da República, de criminoso pelo governador do estado, é nossa. A culpa é só nossa, que não soubemos escolher os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos presidentes de sindicato, nosso presidente da federação, que são as pessoas que decidem por nós.
porque nós estamos muito ocupados dentro da porteira para fora, o máximo, da porteira para dentro. O máximo que nós fazemos é esbravejar em grupo de WhatsApp. Mas ninguém põe a cara a tapa, ninguém põe o nome à disposição. Então, a culpa é nossa, de mais ninguém. Nós somos desunidos, nós somos egoístas, a gente só se preocupa com o nosso próprio umbigo. Se o nosso vizinho está passando por uma desintrusão ou uma apreensão de gado, é o nosso vizinho que se vira, a gente não tem compaixão, a gente não tem empatia com as pessoas e fica acreditando aí em presidente de sindicato, presidente de federação, deputados, governadores, que ficam fazendo promessa, mas na verdade essas pessoas estão apenas lucrando politicamente em cima da desgraça. Aquela velha narrativa, se resolver o problema, como é que eu vou ganhar voto com o problema? O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. E o produtor, ele é taxado de vilão, principalmente aí quando se trata da Amazônia, né, doutora? A gente sabe muito bem, você sempre coloca aqui todos os meses na nossa conversa mensal. É a mesma coisa, como se defender dos ataques, mentiras, com união, porque para o produtor não adianta só fazer bem feito, porque o produtor faz bem feito, ele tem que falar que faz bem feito, né? Vamos imaginar que o produtor rural que está me contestando, me atacando, me chamando de vilão, é o produtor rural de São Paulo, ou um morador da Avenida Paulista em São Paulo. Aí eu vou falar para ele que a Embrapa, não sou eu que estou inventando isso, a Embrapa, o governo federal, disse recentemente durante a COP, a Amazônia possui 83,7% de floresta preservada. O agro ocupa aproximadamente 12% da área total da floresta amazônica. E mesmo assim nós somos uma potência no agro. O segundo maior rebanho do Brasil está aqui. Isso significa imposto, renda, emprego, economia. E o estado do Pará é o estado mais pobre do Brasil. Segundo o IBGE, é o estado que mais tem pessoas passando fome. Aí a gente vai e transfere isso para São Paulo, que é o estado mais rico, com menos pessoas passando fome, mas é o estado que tem menos floresta. E aí? Floresta aqui e fome lá? O que adianta? O que adianta você me criticar num lugar que já foi floresta? O que adianta você me criticar com a economia do seu estado de forma potente, enquanto floresta aqui tem mais de 80%, não falta. Mas a narrativa bate em cima da gente. Então a gente tem que mostrar a verdade. E a gente preserva 80% da nossa floresta. E os outros que nos criticam não preservam nada. E principalmente ela de fora, né? E se houver pressão internacional, doutor, há risco desse rastreamento ele voltar a ser discutido antes de 2030? Não é a pressão internacional, é dinheiro internacional. E com certeza, ele foi criado por dinheiro internacional. Você que nos assiste aqui, não pense que o rastreamento bovino do estado do Pará foi criado porque o governador do estado gosta de árvore. Nada disso, nem que está faltando árvore no Pará. Só no Pará tem mais de 70% de floresta. Isso foi um jogo de interesses que envolveu TNC, que é uma das maiores ONGs, frigorífico JBS e o governo do estado do Pará. Duvida, acho que eu estou cometendo fake news, entra no Google agora e digite rastreamento bovino e JBS e TNC. Você vai ver nas próprias postais oficiais do JBS que ele, o frigorífico JBS, comprou brincos em parceria com a ONG TNC, que foi a ONG que rascunhou todo o decreto do rastreamento bovino. Antes da criação, ela andava nos 4 cantos divulgando, a ONG, divulgando o rastreamento bovino para o governador anunciar na COP28. Então,
É claro como a luz do sol. Não é interesse no verde das árvores, é no verde dos dólares que essa narrativa das árvores produz. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. As ONGs estão aqui a serviço, né, de interesses internacionais e as empresas, né, como o doutor acabou de citar aqui, a JBS também se junta aí a esses mesmos organismos, né, doutor? Com certeza, me prove que entrou X milhões de reais na conta de uma ONG, essa ONG fez um trabalho e reduziu o desmatamento em X%. Isso não existe. É um ciclo vicioso que vai entrando dinheiro de fundo, de FFTT, de Marina Silva, de Lula, de fiscalização, mas só enxugando gelo. O problema não se resolve. Por que não se resolve o problema? O ambientalismo hoje é a galinha de ovos de ouro da maioria dos políticos da Amazônia. Eles lucram financeiramente e politicamente com esse caos. As ONGs têm um poder quase que bélico quando se trata na questão da questão política. Eles têm muito poder. Então, da outra ponta, nós temos produtores rurais desunidos. Como é que nós vamos se defender? Se nós somos desunidos, nós somos mal representados. E, do outro lado, nós temos os nossos políticos e os nossos representantes aliados às ONGs que lucram justamente com o problema. Então, eu não vejo num ambiente próximo, no futuro próximo, como se resolver, a não ser que haja uma limpeza, haja uma mudança completa em todas as instâncias, para começar, sim, valorizar esses 80% de área preservada, mas respeitando quem está nos 12%, não atropelando. Porque desses 12% que eu falo que o agro ocupa, Joyce, muitos deles
já é sobreposto por terra indígena, unidade de conservação ambiental, onde as pessoas estão sofrendo as intrusões. O Pará possui 25% do seu estado coberto por terras indígenas. E quando você vai no laudo antropológico que justificou a criação dessa terra indígena, quem digitou lá foi uma ONG. Doutora, a COP acabou, foi um fracasso. Os produtores aí da Amazônia continuam trabalhando, continuam enfrentando dificuldades para poder exercer aí o seu trabalho diário. Marina e seus fundos continuam cheios e a população pobre, não muda nada. Foi só passar a COP que voltamos ao normal. Ontem, no PDS Brasília, que é um projeto de desenvolvimento sustentável, lá em Castelos dos Sonhos, próximo ali a Novo Progresso do Estado do Pará, o IBAMA começou os atos de terrorismo novamente. Terrorismo, destruindo casas de família, com senhores e senhoras chorando. Então voltamos à normalidade. O que a COP resolveu? Nada. Cadê o legado que a COP ia deixar para o povo de Belém? Nenhum. Cadê o legado que ia deixar para o Estado do Pará? Nenhum. Só vergonha, promessas. Graças a Deus, essa COP30 foi vergonhosa não só para nós que moramos no Pará, mas foi vergonhosa também para os ambientalistas. Fiquei muito feliz quando eu vi as matérias que os ambientalistas ficaram frustrados com a COP30. Se está ruim para eles, imagina para a gente, que somos meros mortais e cidadãos aqui tentando sobreviver sem o dinheiro internacional jorrando aí pelo cano. E é quem, de fato, preserva o meio ambiente, né, doutor? Não os pseudos ambientalistas. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Um excelente Natal, um excelente Ano Novo. A gente se vê aí em 2026. Muito obrigado pela parceria em 2025. Foi um ano de muitos desafios, muitas lutas, algumas vitórias, muitas derrotas, mas continuamos firmes aqui. A gente fala que o produtor rural da Amazônia ele foi forjado na dificuldade. A gente não tem os benefícios e regalias que o resto do mundo tem. Então, nós somos acostumados a brigar e desistir não é uma opção. Afinal, se o produtor rural desistir, quem vai botar comida na mesa do povo, principalmente no povo que chama a gente de criminoso comendo um bife? Então, infelizmente, ao produtor rural não existe a opção de desistir. Existe a opção de ser mais inteligente, mais unido, mais lutar pelos seus direitos. Agora, desistir nunca foi uma opção. Desistir não é uma opção, gostei desse termo, e nós também não podemos desistir dos produtores. Gratidão a você, a gente se vê amanhã. Na era da exposição dos corpos nas redes sociais, as canetas emagrecedoras surgem como uma promessa de perda de peso rápido. Mas a obsessão pela magreza levanta debates sobre saúde e estética. Doutor, o que exatamente são essas canetas? Como elas funcionam no organismo? As canetas emagrecedoras começou lá atrás com o GLP-1, que é a semaglutida, conhecido como Ozempic. Posteriormente, a indústria farmacêutica adicionou o GIP ao GLP-1. Então, nós temos acesso ao Mounjaro. Então, são medicamentos injetáveis de análogos hormonais que o nosso corpo já produz. Mas a farmácia, a indústria farmacêutica modificou esses medicamentos e fez durar mais tempo no nosso organismo. Então, por isso que é feito uma vez por semana. Desta forma, a gente tem os benefícios desse medicamento, que dá mais saciedade, né? Conforme a gente vai fazendo alimento, dá mais saciedade. Eles agem no nosso organismo diminuindo o esvaziamento gástrico. Então, desta forma, a gente comendo menos, dá déficit calórico e a gente consegue emagrecer. É um Ozempic mais ou menos aí melhorado, com substâncias que o corpo já produz? O Ozempic, que é a semaglutida, é o GLP-1. Então, posteriormente, a indústria farmacêutica evoluiu e adicionou o GIP. Então, o GIP mais o GLP-1 é o Mounjaro, né? Então, realmente, é um Ozempic melhorado.
O Val, na Grécia Antiga, o padrão de beleza feminina era oposto ao padrão atual, né? As mulheres mais cheinhas, mais gordinhas. Claro, Joyce, eles sabiam das coisas. Por quê? Porque dizia-se que o corpo humano precisava ter formas, então havia toda uma busca, o quê? De beleza, de simetria, de proporção. As pessoas não eram tão altas como elas são hoje, elas também não tinham toda essa obsessão pelo esporte como nós temos hoje. Então os corpos eram mais arredondados, as mulheres tinham que ter curvas e toda essa beleza a gente sabe que existia principalmente pelas estátuas, pelas esculturas gregas e romanas que estão aí em vários museus do mundo inteiro e daqueles que não têm existem cópias muito boas. Existe no Oriente uma tradição que diz que a mulher precisa preencher a cama. Isso daí foi válido até o século XVIII. Aí começou a ter uma transformação. Ô, doutor, e essas canetas, elas são seguras, claro, desde que tenham acompanhamento médico, que é fundamental, né? Bom, são medicamentos seguros, uma vez que feita a indicação correta. São medicamentos que, com acompanhamento médico e do nutricionista, a gente consegue sim ter resultados. Lógico, tem alguns grupos de pessoas que não são indicados. Não tem estudos científicos em gestantes, não tem estudos científicos em pacientes menores de 18 anos. Pacientes que têm uma doença gastrointestinal grave, a gente também tem uma restrição. Pacientes que tiveram tumores de tireoide, a gente não faz. Então, diante de algumas restrições, sim, com indicação médica, é realmente um medicamento muito seguro e eficaz. E é geralmente uma vez por semana e a própria pessoa pode aplicar, por exemplo, na região da barriga, nádegas? Sim, é um medicamento subcutâneo, ou seja, ela é realizada na gordura. A gente orienta que seja realizado 3 dedos do lado do umbigo. Então, ali a gente faz um pinçamento e a gente pode, lógico, após ajustar a dosagem, fazer a aplicação. Quando a gente aplica ali, espera ali 10 segundos, 8, 10 segundos, é o tempo de segurança que o medicamento já está injetado e aí pronto, está feito, bem simples. E aí durante uma semana vai saciar e vai reduzir o apetite. Por isso que também é importante o acompanhamento do nutricionista para ter uma alimentação saudável, para não ficar com uma deficiência e acabar ficando fraco e tendo outros problemas, né? Exato. Então assim, ao fazer o medicamento, ele vai ficar uma semana no organismo fazendo o efeito dele de saciedade. Lógico, o apetite vai diminuir, mas é importante que o paciente tenha acompanhamento médico e com nutricionista, porque ele precisa alimentar. Mesmo sem fome, ou melhor, com a fome diminuída, há a necessidade do paciente se alimentar, principalmente dos macronutrientes, das proteínas, dos bons carboidratos, das boas gorduras. Desta forma, o paciente vai passar por esse período com menor grau de sofrimento. Porque a gente só quer comer quando está com fome, né? Não, e aí também é aquilo, é um processo muito maior, né? Não basta apenas você levantar a camisa e, pumba, se aplicar. Não, você tem que mudar a sua vida em vários sentidos. Você tem que se alimentar de uma outra maneira. É todo um processo de reeducação. Então você sabe que não vai ser um tratamento simples, não. Você vai ter que mudar muitos valores, vai ter que mudar muitos sabores, inclusive. Por quê? Não adianta nada você se aplicar, tomar... eu estou emagrecendo, senta aí um pratão de feijoada. Não adianta absolutamente nada. Você vai ter que readaptar tudo que existe em torno de sua vida. Doutor, agora, os efeitos colaterais. Tem gente que relata muito mal-estar, muita indisposição. Exato. Bom, realmente existe, né? Devido ao medicamento ter uma interferência no intestino através do esvaziamento, né, gastrointestinal, realmente acontece pacientes que relatam muitas náuseas, até chega a ter vômitos, pode chegar a ter diarreia, ou em alguns pacientes constipação intestinal, dores, né, por distensão abdominal. Existem sim os efeitos colaterais. Por isso é importante fazer um acompanhamento com o médico, com a nutricionista, porque desta forma a gente vai estar fazendo um tratamento personalizado. A gente vai estar fazendo o que o paciente precisa, a dosagem que o paciente precisa, e não simplesmente fazer o uso de forma indiscriminada, e acaba que sim, vai ter os colaterais. E aí consegue reduzir esses efeitos com esse acompanhamento? Existem medicamentos também que podem ser usados em conjunto para reduzir? Sim, existem medicamentos.
né? Por exemplo, se o paciente tem náuseas, tem um medicamento que a gente ajuda. Se o paciente tem distensão abdominal, tem um medicamento para melhorar os gases. Alguns pacientes queixam também de ter uma gastrite, né? Sente uma queimação, né, estomacal, e sim, tem como a gente melhorar isso. Então, esse acompanhamento em conjunto é possível sim, né, conforme o paciente, porque o medicamento ele interage com cada organismo de forma diferente, né? Então, por isso que eu dou o meu WhatsApp pessoal para o paciente quando ele faz tratamento conosco. Porque se o paciente sentir algum desconforto, se o paciente precisar, a gente vai estar ali próximo para fazer junto, né? Fazer o que o paciente passa por esse processo junto conosco.